Olá, meu irmão, olá, minha irmã em Cristo Jesus. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, para a honra e para a glória de Deus, aqui no seu Momento com Cristo, pelo canal aqui do Ronaldo Lemos 42. Você também pode ser um inscrito, é só você ir lá no YouTube, você digitar Ronaldo Lemos 42, ativar o sininho, para que você não fique de fora e não perca nenhum conteúdo. Eu, Ronaldo Lemos, gravo vídeo diariamente, sempre à luz da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos caminhando no segundo livro do profeta Samuel. E convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia, no capítulo 12, para nós lermos mais nos versículos. Nós vamos ler o capítulo 12, do verso 1 até o 10. São 10 versículos para que nós possamos entender um pouco mais da história de Davi. Amém? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor teu Deus. Eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel, de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriu-te a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Essa mensagem é uma mensagem que nos arremete vários entendimentos. É a sucessão do capítulo 11. O capítulo 11, Davi, ele comete adultério com Batseba, que é a mulher de Urias, o seu soldado de guerra. Davi viu aquela mulher, contemplou a sua beleza e violou um dos mandamentos do Senhor, cobiçou a mulher de Urias. Mas como se isso fosse pouco, Davi foi mais além. Ele preparou esse soldado de guerra, bebeu com ele, deu estadia na casa. No dia posterior, ele ordenou que os seus oficiais colocassem ele à frente das batalhas quando a batalha estivesse no momento mais crítico, para que ele viesse ser ferido e ser morto. Foi essas palavras de Davi. E este homem morreu. Urias, o heteu, morreu. Dessa forma, passados alguns dias, o luto de sua esposa, Davi a tomou por esposa e nasceu-lhe um filho. Esse filho o Senhor o feriu e a criança morreu. E Davi, quando essa criança estava no leito de morte, ele pranteou ainda uns dias e jejuou para que não viesse a morrer. Mas o Senhor permitiu que a criança morresse. Muitas coisas estão em foco nesses versículos, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Sugiro que depois os irmãos leiam a história de Batseba e de Urias, o heteu, e o adultério de Davi. Essa história nos deixa bem claro que até mesmo aqueles mais ungidos estão sujeitos a cair, estão sujeitos a se lambuzar no pecado, no lamaçal do pecado. Davi, que outrora antes tinha agradado muito o coração de Deus, sugerindo fazer uma casa de cedro para a arca de aliança ficar dentro, que era para o Senhor habitar, agora veio traiçoeiramente contra as ordenanças de Deus. Observa aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele não é parcial com ninguém. Ele é completamente imparcial. Não é porque Deus te ungiu e te deu o dom da fala, o dom da palavra, o dom
da música, o dom do louvor, de ser músico, instrumento musical você toca, que ele pode retirar ou não permitir que maldição chegue à tua casa. Observe que nos versículos 9 e 10, Deus fala que por causa disso a maldição chegaria à casa de Davi e a espada seria ainda motivo de muito pranto e muito choro. Se você ler o avanço dessa história, você vai ver incesto na família de Davi, você vai ver um irmão matando o outro, você vai ver um filho botando o próprio Davi para correr, ameaçando de morte, porque Davi não vigiou, ele não se atentou para as armadilhas, para as ciladas, ele violou um mandamento muito sério, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Ele foi mais além, ele cobiçou, matou o marido dela, tomou ela por esposa, violou todos os critérios, além, é claro, de trair a confiança de Deus. Quantos de nós não agimos assim com Deus? Quantos de nós... Eu não sei se você conhece alguma história de alguém que tomou o marido, a esposa de alguém, ou que matou, mas já temos muito na nossa era. Mas trazendo para um outro sentido, um outro sentido, nós podemos ver que muitos de nós, inclusive eu, já traí a Deus, já traí a Jesus. Quando nós estávamos num momento difícil na nossa vida, talvez uma crise financeira, na saúde, solidão, Deus pegou você, como Ele fez com Davi, de trás da malhada das ovelhas e te colocou no lugar de refrigério, um lugar de conforto palpável. E você respondeu, você devolveu essa bênção, devolveu esse privilégio para Deus com a ingratidão. Foi o que Davi fez aqui. Mas Deus fala, tudo que eu te fiz, Davi, eu te dei as mulheres do teu Senhor, eu te dei o reinado do teu Senhor, o trono do teu Senhor, tudo eu te dei. E se fosse pouco, eu te daria mais. E você foi fazer isso comigo. A traição aqui que Deus está falando através do profeta Natan não é com Urias somente, mas sim contra aquele que outrora falava que Davi era o seu segundo coração, o nosso Deus. E você vê que não é que Deus tira as bênçãos de alguém que fere o caráter de Deus, mas daí ele se ausenta um pouco e as pragas chegam na tua tenda. Quando Deus está perto, a praga sai fora, bate retirada. Mas quando Deus se ausenta, todo vento pode te derrubar. Toda praga pode alcançar a tua tenda. E a ruína é certa. Foi o que aconteceu na família de Davi. Poderia ser uma história perfeita. Se não for com Salomão que veio fazer o segmento da trajetória, porque Deus havia prometido que de Davi sairia o Salvador. E ele não podia voltar atrás, porque Deus não volta atrás, ele não mente, ele não se arrepende. Dessa forma, continuou, seguiu o ciclo. Só que Davi perdeu nesse momento da história a presença e a glória de Deus. E foi só desgraça na vida desse homem. Os filhos matando uns aos outros. Foi uma loucura. Você lê depois capítulo 11, 12, 13, 14 de 2 Samuel. Porque Davi não vigiou. Ele extrapolou, violou um dos mandamentos de Deus. Isso não foi tudo. Ele tratou o que Deus fez por ele e devolveu, pagou com ingratidão. Que nós possamos vigiar quantas vezes Deus já fez coisas por nós, o quanto Deus já fez por você. Não era nem para você estar aqui assistindo esse vídeo. Nós perdemos mais de 600 mil pessoas aqui no nosso país, no Brasil. E você está aí do outro lado. E eu estou aqui. Não era nem para a gente estar aqui. Olha onde Deus colocou a gente. E a gente trata muitas vezes isso com ingratidão. Quando alguém vem falar de Deus para você, você ignora. Quantas vezes eu não ignorei? Eu saí de largo, passei de largo, como diz a parábola do bom samaritano. E nós devemos tratar Deus diferente. Nesse momento da história, fazer diferente de Davi. Observar a facilidade. Observar aquele momento prazeroso e dizer não. Vai contra a lei do Senhor. Eu vou magoar Jesus. Ele vai se afastar de mim e a minha ruína será certa. Que você tenha aprendido um pouco nesse dia, nessa noite. Obrigado mais uma vez. Eu convido você a orar comigo.
Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelos teus ensinamentos, Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã, Senhor, que estão agora orando comigo. Meu Deus, tenha misericórdia deles e de quantos assistirem e ouvirem esse conteúdo. Que eles não paguem, não façam como Davi fez. Não te paguem, Senhor, com ingratidão. Ou, Senhor, quantos nesse momento estão marchando para o abismo da perdição, Senhor. Meu Deus, que o Senhor envie anjos, que o Senhor envie os teus mensageiros, Senhor, a levar a boa nova, a instruí-los, a dizer que vale a pena se colocar em posição de combate, que vale a pena, Senhor, ignorar o grande banquete de Satanás e seus demônios, que vale a pena, Senhor, jejuar diante dos prazeres que a carne tanto quer, que vale a pena dizer não, Senhor. Vale a pena dizer não todos os dias para aquilo que desagrada ao Senhor, para que a graça e a glória do Senhor não venham se afastar de nós, porque será a nossa ruína. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, de todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, meu querido irmão, meu querido irmão. Você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, pela página @Momento com Cristo. Nós estamos lá também, todos esses vídeos a gente vai ter também lá no Momento com Cristo, lá no Facebook. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe você, a sua vida e até o próximo encontro.